Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o fundo imobiliário Maná 11, né? Que é um fundo imobiliário do Banco Daicoval, né? Um fundo imobiliário que surgiu aí no ano de 2022. Atualmente ele está com a cota de R$ 9,31, né? Ele é um fundo bem diversificado, que eu vou estar mostrando já para vocês. Entregou nos últimos 12 meses um excelente dividendo de 14,09%, excelente. Mesmo entregando esse excelente dividendo, ainda não chegou no seu preço sobre o valor patrimonial, o valor justo, o valor ideal, que é 1, ou seja, ele tem ainda 0,04 para crescer, certo? Um dos pontos importantes é a liquidez dele, né? Como ele surgiu no ano passado. Atualmente é que ele está chegando na casa de 200 mil, né? Então a liquidez dele ainda é um pouco baixa, né? Então para você que é investidor, que está começando agora, né, não seria tão interessante estar na sua carteira. Mas para você que já está há um bom tempo aí no mercado de fundos imobiliários, talvez faça sentido na sua carteira. A variação nos últimos 12 meses foi de 6,28%, certo? Por quê? Porque este é um fundo imobiliário muito novo. Por isso que ele tem uma liquidez baixa e, evidentemente, a valorização da cota ainda é baixa, certo? Então não adianta colocar 5 anos porque ele não tem, né? Então nem adianta olhar mais do que isso, porque ele surgiu no ano passado, certo? Tem uma taxa de administração de 1%, né? Embora seja novo, já emitiu mais de 21 milhões de cotas. Essas cotas estão concentradas na mão de 5 mil investidores e algum desses investidores eu vou trazer para vocês o nome deles. O valor patrimonial 207 milhões, seu valor patrimonial por cota 9,69 centavos e o seu último rendimento foi de 10 centavos, certo? Se nós olharmos aqui, né, para o retorno em que investiu em Maná 11, então tem uma rentabilidade e tanta rentabilidade real que é descontada a inflação, está conseguindo ter um bom retorno no último ano, certo? Não adianta comparar com o CDI, nem com o IPCA, nem com nada, porque ele tem menos de um ano, certo? Se nós formos olhar para o dividendo, né? O dividendo médio dos 5 anos nós não podemos considerar, porque ele tem somente um ano e pouco, né? Ou seja, ele surgiu no meio do ano passado. O seu dividendo atual é de 14,09%, né? Ou seja, entregando aí 10 centavos por conta, certo? Quem comprou até o dia 30 de novembro vai receber agora no dia 21, ou seja, quinta-feira vai receber 10 centavos, certo? Vamos lá para a carteira dele, né? Que é o ponto mais importante. Primeiro, a carteira dele é bem diversificada, né? O seu portfólio de CRI vai para incorporação, shopping, propriedades, hospitalidade, loteamento, agronegócio, saneamento, né? Home equity, mobilidade e logística. A sua carteira é boa, né? 58,5% indexado ao IPCA mais 8, né? E outra parte da sua carteira, 41,5% CDI mais 4, ou seja, excelente. Por quê? Na última emissão do MXRF11, se você for olhar lá a carteira,
como outros fundos que fizeram emissão nos últimos meses, vocês vão perceber que eles estão justamente buscando este tipo de retorno. IPCA mais 8,6 e CDI mais 4, né? Até aqueles fundos mais seguros, eles estão querendo agora uma taxa de CDI bem maior. A maioria dos seus contratos vão se vencer depois de 6 anos, né? Então, você pode ficar aí tranquilo para o próximo período, certo? Também, este fundo, ele tem uma característica bem interessante, que 15% do rendimento, ou seja, do dinheiro do fundo, está aplicado em fundos imobiliários, né? E os fundos imobiliários que estão presentes na carteira são até conhecidos de muitos nós e têm tido bons retornos. Carinha SC11, né? VG11, né? Que tem dado um dos maiores retornos dentro do fundo de papel. MCCI 11, inclusive eu gravei um vídeo ontem sobre este fundo imobiliário, e o KNCR 11, né? Ou seja, um fundo aí principalmente indexado ao CDI, High Grade, super seguro. E uma característica bem interessante deste fundo é que ele pode comprar ações, né? Existem outros fundos imobiliários que eles não podem fazer isso. Esse daqui não, ele investe em CRI, investe em fundo e também ele pode investir em ações, né? Que é o ALOS3, né? Que são ações de shoppings, ou seja, eles podem ter alocações em shopping. E isso é o que há de mais moderno hoje nos fundos imobiliários, né? Antigamente era só fundo de tijolo e fundo de papel. Aí os fundos de papéis começaram a diversificar, colocando outros fundos dentro dele. E a próxima diversificação foi justamente isso: a aprovação de novos regulamentos em novas assembleias, onde permitem esses fundos agora negociarem ações. E, evidentemente, isso traz um bom retorno para o fundo imobiliário, ou seja, você tem um fundo altamente diversificado. E por que este fundo ele é tão interessante? Eu preciso mostrar uma coisa para vocês que está lá no status invest, que é o quê? Quais são os fundos imobiliários que comparam cotas do Maná 11? O primeiro exemplo é o MXRF11. O MXRF11 ele concentra quase 2 milhões de cotas do Maná 11. Outro exemplo é o MCCI 11, que ele concentra mais de 1 milhão. MGFF 11, que ele concentra meio milhão. Kivo, né, aproximadamente 300 mil. Irium e Iridium, né, mais de 200 mil cotas. E o SPXS11, que acumula aí 21 cotas, ou seja, além do investidor de forma geral poder comprar cotas deste fundo, você que é investidor também pode comprar. E como nós podemos observar, fundos bons, embora o IRDB não esteja passando por uma crise, bons fundos comparam cotas do Maná 11. Então, se nós olharmos para esse cenário, significa sim que o Maná 11 ele é um bom fundo. Porque se ele não fosse um bom fundo, esses fundos imobiliários não teriam cota do Maná 11 dentro da sua carteira para aumentar o retorno, ou seja, para aumentar o dividendo que é entregue para os seus cotistas, certo? Então, hoje apresentei para vocês o Maná 11, né, que ele é um fundo do Banco da Coval, né? A gestora é a Manat Capital, mas o administrador é o Banco da Coval, onde vocês conhecem bastante ele, principalmente por causa dos seus títulos de renda fixa, né? Como títulos indexados Selic, IPCA, LCI, LCA, e é um clássico, né? O Banco da Coval aí tem aí
um bom tempo na estrada e é referência também nessa parte de investimento, certo? Então, essa era a nossa dica de hoje para vocês olharem, para vocês analisarem, para vocês verem se faz sentido na carteira. Porque além de ser um small fee, ou seja, um fundo imobiliário que está surgindo agora, que está crescendo agora, ele está trazendo na sua carteira o que há de mais moderno. Traz CRI, traz cotas de outros fundos e, além disso, ele tem a possibilidade de investir em ações, o que é um diferencial. Prestem atenção, muitos fundos imobiliários daqui para frente vão querer a autorização para começar a investir em ações, porque o mercado de ações existe uma promessa de crescimento para os anos de 2024 e 2025. A bolsa subiu, mas não subiu como se espera. A Selic precisa cair mais, e quando a Selic começar a cair, o retorno nos fundos imobiliários e os retornos nas ações serão bem grandes, né? E claro que os fundos eles querem surfar nessa onda. Então vocês vão observar daqui para frente muito fundo trazendo assembleias no intuito de alterar o regulamento do fundo, no intuito de começar a investir em ações, porque isso deixa o fundo mais sólido, com diferentes estratégias e, consequentemente, trazendo um melhor retorno. Um abração para todos vocês, sigam, curte, compartilha, comenta, porque desta forma o YouTube ele estimula o canal, distribuindo, aumentando a visualização, para a nossa comunidade seguir crescendo. Todos os dias nós trazemos novidades sobre os fundos imobiliários. Um abração para todos vocês e até o nosso próximo encontro.